A paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Eu estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra para a minha e a sua vida, e essa palavra se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que nos diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, nós seres humanos buscamos por riquezas, por bens, por garantias nessa vida, né? Até certo ponto é normal, é justificável. Nós sabemos que nós dependemos do dinheiro, nós dependemos, né, de ter um certo acúmulo ali para as nossas necessidades básicas, né? Mas esse texto nos exorta que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a nossa salvação em Cristo Jesus. Eu falei recentemente, ainda quando eu preguei em outra ocasião esse texto aqui no canal, que lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, diz que Deus colocou uma fagulha da eternidade no coração do homem, né? E uma pessoa que busca, em primeiro lugar, as riquezas desse mundo, os prazeres, né? Essa pessoa está vazia de Deus, essa chama que Deus colocou lá no coração dela está apagada, ela está morta, né? E essa pessoa que está distante de Deus, que pode estar com carro, pode estar com casa, pode ter um relacionamento, né? Mas essa pessoa está sempre vazia, essa pessoa está sempre triste, né? Porque ela está vazia de Deus, ela está vazia do Espírito Santo, né? Então essa pessoa, ela pode ter tudo que ela puder ter desse mundo, que ela vai estar sempre infeliz, né? Mesmo talvez rica, né? Essa pessoa vai estar sempre infeliz. Por quê? Porque a nossa alma, o nosso espírito precisa, né, de cuidados, e cuidados que somente Deus, o Espírito Santo, pode nos dar, né? E as pessoas se preocupam muito, buscam em primeiro lugar as riquezas, os prazeres, as garantias desse mundo, né? Achando que isso irá suprir o vazio existencial, né? Que a falta da presença de Deus causa. E é por isso que esse texto nos diz que nós devemos primeiramente priorizar o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade e a nossa salvação, né? Além disso, você já pensou numa coisa? Imagina que hoje você pede um carro para Deus, é óbvio que é uma suposição, mas já pensou, você pede hoje um carro para Deus, logo em seguida Deus dá para você esse carro, né? Mas aí passa um mês, dois, Deus resolve recolher você, né? Mas aí você priorizou as bênçãos desse mundo, a riqueza, os prazeres, né? E você ganhou o carro, mas chegou a sua hora, né, de ir para a eternidade. Porém, você não priorizou o seu relacionamento com Deus, a sua salvação, né? E você, mesmo tendo recebido bênção de Deus, o carro, você vai para o inferno, vai sofrer, vai padecer, né? Então, meus irmãos, não adianta a gente buscar as riquezas desse mundo em primeiro lugar e não priorizar a nossa salvação. Isso é importante. As pessoas brincam, né? Quando nós falamos de inferno, as pessoas acham que é historinha, que é brincadeirinha, que é isso e aquilo. Mas eu já fui em 3 religiões, todas falavam sobre o inferno. Claro que a religião, né, a que fala mais claramente, verdadeiramente sobre o inferno é o cristianismo, né? O inferno é um lugar de dor, é um lugar de sofrimento, que é onde que pessoas que praticaram mal nessa vida vão, né? Infelizmente não é o que Deus quer. Deus chegou a mandar o Senhor Jesus Cristo para nos dar a chance de nos reconciliar com Ele, para que eu e você não fôssemos para o inferno, para que nós não viéssemos sermos atormentados, para que nós não viéssemos sermos destruídos, porque não daqui muito tempo, em pouco tempo, o Senhor Jesus Cristo virá, né? Nós temos aí todos os sinais, né? Cada dia mais eu fico impressionado como os sinais da volta do Senhor Jesus Cristo estão se cumprindo claramente, só não vê que não quer. As pessoas frias emocionalmente, né? Os bilionários, os ricos, como está escrito lá no livro de Apocalipse, construindo casas em rochas, em lugares que eles julgam seguros, né? Os bunkers, se preparando para o fim do mundo, né? Ou tentando fugir da ira de Deus, mas não conseguirão, né? Porque das mãos de Deus ninguém escapa. Então, meus irmãos,
né, nós devemos priorizar a nossa salvação, nós devemos priorizar a nossa entrada no céu, né, porque não é brincadeira. Por mais que talvez você ouça falar do inferno, que é um lugar de dor, de sofrimento, eu conto mais para você. Quando eu comecei aqui, né, quando aceitei o Senhor Jesus Cristo me deu uma visão do diabo, Deus me usando como profeta, né? Eu estou falando a maior verdade, todo mundo sabe a seriedade que eu prego as coisas aqui. Deus me usando como profeta, eu fui quase que arrebatado em espírito. Eu fiquei impressionado com a visão que eu tive do diabo, né? E eu posso dizer para você que o inferno é real, né? E que só tem um jeito da gente fugir do inferno, é se arrepender dos nossos pecados, pedir perdão a Deus, né? Entender que o melhor que nós podemos fazer na nossa vida é ter Deus, né? Além dele trazer doçura, trazer alegria, trazer satisfação, ele vai nos trazer salvação, né? Que é o que o dinheiro, a riqueza desse mundo não pode comprar. Não pode. Você não pode chegar para Deus, eu vou pagar para o Senhor não me levar para o inferno, né? Não dá. Deus não vai aceitar o seu dinheiro. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa priorizar o seu relacionamento com Deus, né? Para que você possa ser poupado da morte, da destruição que está por vir, né? Sobre a humanidade, sobre os pecadores, sobre os ímpios, sobre os zombadores que não creram que o Senhor Jesus Cristo viria julgar a humanidade, que viria, né, buscar a igreja dele. Quero dizer para você que hoje, através desse vídeo, você está tendo a chance de se relacionar com Deus, pedir perdão pelos seus pecados e priorizar a sua salvação, porque nós não sabemos, né, quando vamos sermos levados daqui, se hoje, amanhã ou depois, né? Se eu não tiver com a minha salvação em dia, pode ser que Deus resolva me recolher amanhã e eu vá para o inferno. Eu tenho que estar prudente, como o Senhor Jesus Cristo disse, né, ainda aqui no Evangelho de Mateus, sobre as 10 virgens, né? 10 eram loucas e 10 eram prudentes, né? E o Senhor Jesus Cristo estava se relacionando, falando sobre a nossa salvação, como nós devemos priorizar, cuidar. Nós não sabemos nem sequer o dia que o Senhor Jesus Cristo virá. E se nós não tivermos com a nossa salvação pronta, né, para entrar na cidade que o Senhor Jesus Cristo foi preparar para os salvos, né? Pode ser que eu e você ficamos de fora. Aí, como ele também disse, né, que vai ter pessoas que vão bater: Senhor, deixa-me entrar. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Você já pensou? Nós devemos andar prudentes, meus irmãos, e priorizar a nossa salvação acima de tudo e de qualquer coisa, de relacionamento, de dinheiro, de família, né? O Senhor Jesus Cristo diz que aquele que não negar família por amor a ele, não é digno dele. Então, Deus deve ser a nossa prioridade, o nosso centro, né? A nossa alegria na nossa vida, porque senão nós não vamos entrar na salvação eterna. Deus precisa ser a delícia, a alegria da nossa vida, né? Nós devemos ter intimidade, comunhão, profundidade com Deus, né? Para que nós não venhamos, meus irmãos, sermos destruídos e queimar no lago do inferno. O inferno queima a vida inteira, né? A eternidade inteira, melhor dizendo. Vida nós temos aqui. Depois nós somos eternos, ou com Deus, desfrutando da salvação, do gozo, da alegria, do descanso, ou no inferno com o diabo, sofrendo, sendo atormentado e a vida inteira, a eternidade inteira. Amém, meus irmãos? Então que nós possamos priorizar, acima de tudo e todos, a nossa salvação. Mais do que nunca, a volta do Senhor Jesus Cristo é uma certeza e está mais próxima do que nunca. Portanto, meu irmão, você que está distante dos caminhos de Deus, que talvez não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, através desse vídeo, você está sendo avisado, né, que o Senhor Jesus Cristo está voltando. Portanto, aceite o Senhor Jesus Cristo, priorize a sua salvação acima de tudo e de todos. Amém, meus irmãos? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo e que Ele seja convosco. Amém?